Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, hoje é segunda-feira, é dia 10 de abril de 2023. Graças a Deus estamos começando mais uma jornada de estudo e meditação na Palavra de Deus. Com a graça de Deus e sob a orientação do Espírito Santo, nós chegamos ao capítulo 7 do livro de Daniel. Eu não sei se vocês estão acompanhando as séries que está sendo disponibilizada. Se você não estiver, eu peço que acompanhe, que medite em tudo que está sendo transmitido através desses pequenos vídeos. Queridos, ainda temos muito o que aprender. O tema desta semana é a visão da vitória dos santos. Meus irmãos, o livro de Daniel está dividido em duas partes principais. A primeira parte é de natureza biográfica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6. E a segunda parte, que vai do capítulo 7 ao 12, descreve as visões de Daniel e a situação do povo de Deus. Há uma constante preocupação por parte dos profetas com a necessidade do povo de Deus entender e perceber o que se passa no mundo. Podemos imaginar Daniel pensando em sua vida com Deus e como ela pôde refletir na sociedade do seu tempo. Ele vivia como alto funcionário do governo. Ele sabia o que se passava dentro do palácio. Ele conhecia as tendências políticas de sua época e procurava viver uma vida séria e uma vida equilibrada. O seu modo de vida era muito diferente, como já vimos, e por isso ele foi perseguido. Vejamos bem, ao mesmo tempo que ele vivia sua vida profissional, simultaneamente ele refletia sobre a origem, sobre a natureza, sobre o destino e relação dos impérios mundiais com Deus. Na verdade, ele poderia até tirar conclusões sobre o reino no qual vivia, no caso, o reino babilônico. Mas o que aconteceria no futuro? Refletia ele. Ficaria o povo de Deus para sempre no exílio? Se voltasse para sua terra, como seria o seu futuro? Continuariam os reinos sendo dirigidos por pessoas ímpias que nada tinham do temor de Deus? O mundo teria alguma melhora no futuro? Que poder mudaria o mundo? Essas eram preocupações legítimas sobre o futuro. Porém, ele só poderia saber alguma coisa se fosse por revelação. E os métodos que mais era usado por Deus é o do sonho e o da visão. É importante salientar que os sonhos, as visões e as interpretações descritas neste livro não foi algo que nasceu da intuição de Daniel, mas foi revelação de Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que hoje ela está em Daniel. E graças a Deus chegamos no capítulo 7. Então vamos ler o capítulo 7 de Daniel, do versículo 1 até o versículo 8. O tema deste vídeo é a visão dos reinos do mundo. Queridos, assim está escrito na palavra de Deus. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande.
e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Queridos, a visão que Daniel tem é de 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e um animal muito feroz com 10 chifres. Foi o que lemos no dos versículos 4 até o versículo 7. Antes de falarmos sobre sua identificação com reinos em particular, pois, conforme lemos no versículo 17, eles significam reis, falaremos sobre suas características básicas. Primeira característica: eles são animais de origem puramente terrena, pois lemos que eles subiam do mar, conforme o versículo 3. E isso simboliza a origem humana, pois as nações são como o mar. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 17, versos 12 e 13. Eles emergem da condição humana e nela, na mesma condição humana, eles deixam de existir. Verdadeiramente, Deus não criou nenhum sistema político. E por isso, não se pode dizer que Deus aprova este ou aquele sistema, até mesmo porque ele não gostou nada quando o seu povo quis a monarquia como sistema de governo, pois ele é o seu Senhor e soberano rei. Lá em 1 Samuel capítulo 8. A verdade, porém, é clara, e temos que entender que os sistemas surgem da necessidade humana de organizar a vivência em sociedade. A segunda característica: todos os animais têm natureza hostil e destruidora. Há um dos animais que chama muito a nossa atenção. Dele se diz: levanta-te, devora muita carne, conforme o versículo de número 5. E do outro, que se diz que era terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, conforme está escrito no versículo de número 7. Um reino se levanta sobre os escombros do seu antecessor, o qual é destruído e conquistado. A natureza pecaminosa do ser humano, via de regras, se revela em seus sistemas de governo.
A história tem testemunhado o surgimento de impérios baseados na iniquidade e que têm tido uma política de opressão e uma política de destruição. A visão de Daniel tem proporções cósmicas, pois os 4 ventos do céu estavam agitando o mar grande, isto é, o Mediterrâneo, que era o mais conhecido da sua época. 4 era o número simbolicamente usado para o mundo. Isso nos dá a entender que a visão era de interesse mundial, pois falava de acontecimentos que envolvia toda a civilização. Para uma melhor compreensão, é bom perceber que ele retrata os animais que vai vendo e que não aparecem de uma só vez, mas de forma sucessiva. Precisamos, porém, compreender que a descrição de cada um dos animais é de forma simbólica e a tentativa de dar significado a cada um dos elementos da descrição, digo a vocês, é uma tarefa, além de difícil, ao meu ver, bastante desnecessária, pois Daniel não estava preocupado com os detalhes, mas com o significado geral que é cada um dos animais simbolizado. Um rei, conforme o versículo de número 17. E cada um mostra as características do rei. Tomando por base o raciocínio acima, podemos ver que o primeiro animal, no caso o leão, significa o Império Babilônico, que foi retratada como a cabeça de ouro do capítulo 2, 32. Nós falamos sobre isso no 3º vídeo da série O Profeta Interpreta Sonho. O segundo animal, o urso, é o Império Medo-Persa, que é o peito e os braços de prata, também do capítulo 2, 32. O terceiro, o leopardo, é o ventre e os quadris de bronze, também no capítulo 2, 32. Isto é, o Império Grego. E o quarto, o animal terrível, significa o Império Romano. As pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Lá no capítulo 2, versos 30